nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 33º domingo do tempo comum. Neste domingo, a convite do Papa Francisco, nós celebramos o 5º Dia Mundial dos Pobres. E o Evangelho é de São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, mês de novembro, no próximo domingo concluímos um ano litúrgico para no seguinte iniciarmos o Advento, preparação para o Santo Natal, um novo ano litúrgico. O ano civil também já vai chegando à sua conclusão. E a liturgia nos apresenta exatamente as realidades finais. Iniciamos o mês celebrando os santos e santas de Deus e os fiéis falecidos, as realidades últimas da nossa vida e o Evangelho de hoje. Um tópico interessante, profundo, um pouco difícil do evangelista São Marcos, mas de fato, falar das realidades últimas é sempre difícil. Mas Jesus nos orienta, nos lembrando que tudo aquilo que existe e foi criado por Deus nosso Senhor, um dia chegará à sua conclusão. A nossa vida pessoal, mas também este mundo em que vivemos, terá o seu término. Até a ciência hoje nos fala desta realidade. Aqui, neste texto, nesta passagem de Marcos, quando Jesus fala ali no Monte das Oliveiras, é o local onde Jesus se encontra, Jesus une duas situações: a destruição do Templo de Jerusalém e o final dos tempos, o final do mundo. E por que é que Jesus fala destas duas realidades num só discurso, como Marcos nos apresenta? Exatamente porque para os judeus o Templo de Jerusalém era um microcosmos, um pequeno mundo, de tal forma que o templo representava a terra, o bronze do templo representava o mar, o grande véu ou cortina representava os céus. Pois bem, ao falar da destruição do templo, Jesus também alerta para o final dos tempos, a destruição do mundo. Aqui percebemos então intercaladas essas duas realidades. O Templo de Jerusalém, e Jesus diz, esta geração não passará,
de fato, o templo foi destruído no ano 70, depois da morte e ressurreição de Jesus. E foi uma destruição completa, total. Um pequeno pedaço de um muro é que se conserva ainda hoje em Jerusalém. O grande templo, com todo o seu esplendor, foi destruído pelas tropas romanas. O Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu por completo o Templo de Jerusalém. Houve muito sofrimento e Jesus fala deste sofrimento. Milhares, talvez 1 milhão de pessoas tenha morrido naquela situação. Mais de 500 judeus foram crucificados em apenas um dia na destruição de Jerusalém e de seu templo. E Jesus anuncia: o templo de fato foi destruído. Repito, no ano 70, após a morte e ressurreição de Jesus. Mas a partir disso, Jesus nos recorda: este mundo em que vivemos também será destruído. E tudo isto acontecerá em meio a uma grande tribulação. É assim a dinâmica da vida, é assim que o Senhor nos orienta. Para chegarmos à salvação, passamos pela provação. Para chegarmos à libertação, enfrentamos a terrível escravidão. É o parto, a dor do parto. Depois da dor do parto, então sim, uma vida nova. Este mundo em que vivemos terá o seu término? Sim, terá o seu término. Quando? Jesus diz: ninguém sabe. Não devemos nunca marcar datas, nem apostarmos e nem acreditarmos quando alguém nos diz: o fim do mundo será em tal ano. Ninguém sabe, mas sabemos que tudo que existe será destruído, terá o seu término, mas será ao mesmo tempo o início do novo céu e da nova terra. Isto acontecerá depois de grande tribulação. A primeira leitura, que nos fala do grande príncipe São Miguel, nos fala também desta batalha entre o bem e o mal, entre Deus e seu inimigo. Sabemos, a história da humanidade é exatamente esta história. O importante de tudo isto, nós encontramos no versículo 26. Em meio à provação, então vereis o Filho do Homem, é Jesus, vindo nas nuvens com grande poder e glória. No final do texto hoje apresentado, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Estes são os versículos principais e mais importantes. Depois da grande tribulação, contemplaremos Cristo vivo e teremos a salvação. Tudo neste mundo passa, inclusive nós mesmos, mas a palavra de Deus permanece. Meu querido irmão e irmã, chegando ao final de mais um ano litúrgico, a Mãe Igreja nos apresenta as realidades últimas. Como viver bem a nossa vida? Vivê-la sabendo que um dia nos encontraremos com Deus nosso Senhor. Aonde colocar a nossa vida? Na palavra de Deus, pois sabemos, tudo passará, mas a palavra de Deus, esta para sempre permanecerá. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.